Oi, tudo bem? O livro que eu vou ler agora é o mesmo que eu li antes. Ele tem contos de fadas em suas versões originais e são vários contos que, que ele descreve que são traduzidos diretamente dos livros antigos. Então tem Branca de Neve, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e outros diversos contos, e alguns até raros, de se encontrar. Mas o que nós vamos ler agora é o, é o conto de Rapunzel. Ele é bem conhecido, né? Mas aqui nesse livro ele tem a versão original do conto. São vários contos que ele descreve. As ilustrações são bem bonitas. Eu li o primeiro conto que eu li foi o da Chapeuzinho Vermelho, né? É um conto bem diferente do que conhecemos, mas o que nós vamos ver é o da Rapunzel. Esses são alguns dos contos, os contos populares: A Pequena Sereia, Aladim, A Bela e a Fera, A Branca de Neve. E vamos ver Rapunzel. Está na página 148. Vamos procurar até achar. As ilustrações são bem bonitas. Eu li quase todo ele, faltam alguns contos só, mas eu li mais da metade já. Rapunzel, aqui está. Rapunzel é um conto da Alemanha. Jacob e William Grimm, os irmãos Grimm, alguns conhecem, né? É um conto de 1812. Rapunzel, da Alemanha, uma menina de longas tranças e presa em uma torre como vingança por um roubo de flores. Porém, a clássica história de resgate não é concluída com um final feliz, mas sim com um reencontro pouco usual. Era uma vez um homem e uma mulher que há muito tempo desejavam inutilmente ter um filho. Finalmente, a mulher pressentiu que sua fé estava prestes a conceder-lhe o desejo. Na casa deles havia uma pequena janela na parte dos fundos, pela qual se via um magnífico jardim cheio das mais belas flores e das mais viçosas hortaliças. Em torno deste vasto jardim erguia-se um muro altíssimo que ninguém se atrevia a escalar, porque tudo pertencia a uma temida e poderosa feiticeira. Um dia, a mulher debruçou-se na janela e, olhando para o jardim, viu um pequeno canteiro, onde era plantado Rapunzel, um tipo de alface. As folhas pareciam tão frescas e verdes que abriram seu apetite, e ela sentiu um enorme desejo de prová-las. Esse desejo aumentava a cada dia, mas ela sabia que jamais poderia comer daquele Rapunzel, até que começou a definhar e empalidecer. Então o marido se assustou e perguntou: "O que tens, esposa querida?" E ela respondeu: "Vou morrer se eu não puder comer um pouco daquele Rapunzel do jardim atrás da nossa casa." O homem, que a amava muito, pensou: "Preciso conseguir um pouco daquele Rapunzel antes que minha esposa morra, custe o que custar." Ao cair da noite, o marido subiu o muro, pulou para o jardim da feiticeira, arrancou às pressas um punhado de Rapunzel e levou-o para sua mulher. Ela fez imediatamente uma saborosa salada e comeu ferozmente. Estava tudo tão gostoso, mas tão gostoso, que no dia seguinte seu apetite por ela triplicou. Então o marido não viu outra forma de acalmar a esposa senão buscar mais um pouco. Na escuridão da noite pulou novamente o muro, mas assim que pôs os pés no jardim, ele foi terrivelmente surpreendido pela feiticeira que estava no pé bem diante dele. "Como ousa entrar no meu jardim e roubar o meu Rapunzel como um ladrãozinho barato?" disse ela com os olhos chispando de raiva. "Há de sofrer por isso." "Oh, por favor", implorou ele. "Tenha misericórdia. Fui coagido a fazê-lo. Minha esposa viu seu Rapunzel pela janela e sentiu um desejo tão intenso que morreria se não comesse." A feiticeira se acalmou e disse:
Se o que está dizendo é verdade, permitirei que leve tanto Rapunzel quanto queira. Só imporei uma condição. Irá me dar a criança que a sua mulher vai trazer ao mundo. Cuidarei dela como se fosse sua própria mãe, e nada lhe faltará. O homem, em seu terror, consentiu com tudo. E quando a esposa deu à luz, a feiticeira apareceu pontualmente. Levou a criança e deu-lhe o nome de Rapunzel. Rapunzel cresceu e se tornou uma criança mais bonita sob o sol. Quando fez 12 anos, a feiticeira levou para a floresta e trancou-a em uma torre que não tinha escadas nem portas. Apenas bem no alto havia uma pequena janela. Quando a velha desejava entrar, colocava-se embaixo da janela e gritava: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Rapunzel tinha magníficos cabelos compridos, finos como fios de ouro. Quando ouvia o chamado da feiticeira, desenrolava suas tranças e, e prendia os cabelos em um dos ganchos da janela. Assim as tranças caíam até o chão e a feiticeira subia por elas. Depois de 1 ou 2 anos, o filho de um rei estava cavalgando pela floresta e passou pela torre. Quando estava bem próximo, ouviu uma voz encantadora e parou para ouvir aquela bela melodia. Era Rapunzel, que em sua completa solidão passava seus dias cantando. O príncipe queria subir e procurou em volta da torre uma porta, mas nenhuma foi encontrada. Ele montou em seu cavalo e voltou para o castelo. Sobretudo o canto tinha tocado tão profundamente seu coração que passou a ir à floresta todos os dias até a torre para ouvir a doce voz. Certa vez, ele estava em pé atrás de uma árvore quando viu a feiticeira e ouviu chamando: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Então a moça jogou as tranças e a feiticeira subiu até ela. Aqui está a imagem do príncipe com Rapunzel. Se essa é a escada pela qual se sobe à torre, também tentarei subir, pensou ele. No dia seguinte, quando começou a escurecer, o príncipe foi à torre e gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Imediatamente o cabelo caiu e o filho do rei subiu. Assim que o viu, Rapunzel ficou terrivelmente assustada, pois nunca tinha visto um homem. Mas o príncipe começou a falar de forma muito gentil e cheio de sutilezas, bem como um amigo. Disse que seu coração ficou transtornado ao ouvi-la e que não teria paz se não a conhecesse. Então Rapunzel se tranquilizou e quando o príncipe lhe perguntou se o aceitava como marido, reparou que ele era jovem e belo. Ele vai me amar mais do que a velha mãe Gothel, pensou Rapunzel, e colocando as mãos na dele, respondeu: Eu irei contigo de boa vontade, mas não sei como descer. Traga uma meada de seda cada vez que vier, e com ela vou tecer uma escada. Quando estiver pronta, eu descerei e poderá me levar em seu cavalo. Combinaram que, até a chegada a hora de partir, ele viria todas as noites, porque a velha sempre vinha durante o dia. Assim foi, e a feiticeira de nada desconfiava, até que um dia Rapunzel perguntou: Diga-me, mãe Gothel, por que é mais difícil içar a senhora do que o jovem filho do rei? Ele chega até mim em um instante. Ah, criança má, vociferou a feiticeira. O que eu a ouço dizer? Eu pensei que a tinha separado de todo mundo e ainda você me traiu. Em sua ira, agarrou as belas tranças de Rapunzel, envolveu-as em sua mão esquerda, pegou uma tesoura com a direita e zip-zap. As tranças foram cortadas e caíram no chão. A mãe Gothel era tão impiedosa que levou a pobre Rapunzel para um deserto, onde ela teria de viver em grande sofrimento e miséria. Aqui a imagem mostra a feiticeira cortando as tranças. Porém, no mesmo dia em que expulsou Rapunzel, a feiticeira prendeu as tranças cortadas no gancho da janela. Quando o príncipe veio e chamou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Ela deixou o cabelo cair. O filho do rei subiu, mas não encontrou sua amada Rapunzel. Em seu lugar, aguardava a feiticeira com um olhar maléfico, peçonhento. Ah! Ela gritou zombeteira.
Veio buscar sua querida esposa, mas o belo pássaro já não canta no ninho. A gata a pegou e vai riscar os seus olhos também. Rapunzel está perdida para ti, nunca mais irá vê-la. O príncipe ficou fora de si e, em seu desespero, se atirou pela janela da torre. Ele escapou com vida, mas os espinhos em que caiu perfuraram seus olhos. Então perambulou cego pela floresta, não comia nada além de frutos e raízes. Tudo o que fazia era lamentar e chorar a perda da sua amada. Andou por muitos anos sem destino e na miséria, e finalmente chegou ao deserto no qual Rapunzel vivia na penúria com seus filhos gêmeos, um menino e uma menina que haviam nascido ali. Ouvindo uma voz que lhe parecia tão familiar, o príncipe seguiu na direção de Rapunzel, e quando se aproximou, ela logo o reconheceu e se atirou em seus braços a chorar. Duas de suas lágrimas caíram nos olhos dele, e no mesmo instante o príncipe pôde enxergar novamente. Então levou-a para o seu reino, onde foram recebidos com grande alegria e festas. Lá viveram completamente felizes por muitos e muitos anos. Essa é a história de Rapunzel, o conto original dos irmãos Grimm.